Amém. Hoje nós vamos iniciar uma série de pregações chamada Aos Filipenses. Eu gostaria que desde já você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre o Evangelho em Filipos. Antes de nós entrarmos no conteúdo da carta em si, primeiro eu quero situar você a respeito do plantio desta igreja. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 11. Quem está com a espada, dá um glória a Deus aí. Com o canivete, que é o celular, dá glória a Deus. Os dois cortam, amém? O importante é o conteúdo contido. E vamos ler, a palavra do Senhor diz o seguinte. Alguém pode trazer uma água para mim, por favor? Partindo de Troade, navegamos diretamente a Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a... O que está escrito na sua Bíblia? Dali fomos a Filipos, na Macedônia, que é colônia romana, e a principal cidade daquele distrito, onde ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos pela beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para entender a mensagem de Paulo. Obrigado, varão. Tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram crente no Senhor, venham ficar na minha casa, e nos convenceu. Amém? Irmãos, a relação da igreja de Filipos, ela começa exatamente aqui no capítulo de número 15 de Atos. Após o concílio de Jerusalém, onde foram debatidas questões daqueles que se converteram, dos judeus que se converteram ao cristianismo, e ali eles decidiram coisas importantes. E após esse concílio de Jerusalém, Paulo chega para Barnabé e diz: Barnabé, nós precisamos revisitar as igrejas que nós fundamos na primeira viagem missionária. Pois bem, Barnabé falou: nós vamos, só que eu vou levar comigo João Marcos. E Paulo brigou com Barnabé porque ele quis levar um menino. Afinal de contas, na primeira viagem missionária, quando eles estavam no meio da viagem, João Marcos decidiu voltar para trás, fazendo com que as cargas ficassem mais pesadas para Paulo e para Barnabé. E Barnabé, nesse período aqui, se separou de Paulo, porque ele apostou em João Marcos, que foi o menino que escreveu o primeiro evangelho. E Paulo brigou com ele. Paulo era colérico. Engraçado que foi Barnabé que introduziu Paulo lá em Jerusalém, quando ele se converteu. Barnabé abriu a porta para ele, mas aqui eles se separam porque Paulo não consentiu com a ideia de levar alguém que havia deixado eles. Pois bem, então Paulo agora chama Silas, e na segunda viagem missionária, Paulo não vai mais com Barnabé, mas vai com Silas. E nós vamos observar que eles passam por algumas cidades importantes, afinal de contas, eles queriam pregar o evangelho na Ásia Menor. Quando você vai lendo Atos, capítulo de número 16, a partir do versículo 1, nós vamos ver que eles passaram pela Síria, pela Cilícia, e passaram também por Listra e Derbe. É importante mencionar essas cidades porque elas ficavam ali na Ásia Menor. Quando eles chegam em Derbe, eles conhecem, em Listra, melhor dizendo, eles conhecem um discípulo chamado Timóteo, que depois passou a ser aquele a quem Paulo escreveu as suas cartas. E Timóteo agora também vai para essa viagem depois de ser circuncidado pelos judeus que haviam ali naquela região. Eles seguem a viagem e Lucas está presente também. Então a viagem ela é composta por Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Quantas pessoas? 4 pessoas agora querem pregar o evangelho ali na Ásia Menor. E o texto segue em Atos 16, a partir do versículo de número 6, dizendo que a equipe missionária tentou pregar o evangelho na Ásia, ali na região da Frígia e Galácia, mas eles foram impedidos pelo Espírito Santo.
Como assim, pastor? Eles saíram numa viagem missionária, eles foram enviados pela igreja de Antioquia, eles estavam querendo fazer uma boa ação, pregar o evangelho na Frígia e na Galácia, ali plantando igrejas na região da Ásia Menor, mas o Espírito de Jesus os impediu. Meus irmãos, que loucura é essa? E isso pode acontecer porque muitas vezes nós estamos fazendo aquilo que é certo, mas na hora errada e fora da vontade de Deus. Então não basta só pregar o evangelho, eu preciso pregar o evangelho debaixo da autoridade do Espírito Santo. E isso me fez refletir, irmãos, quantas pessoas hoje estão pregando o evangelho fora do direcionamento de Deus. Quantas pessoas hoje estão fazendo a obra fora da obediência do Espírito Santo, e ali o Espírito Santo os impediu, e não os deixou pregar o Evangelho na Ásia Menor. Pois bem, eles chegam a Troade, a partir do versículo de número 9 até o versículo de número 10, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele teve um sonho, em que um varão clamava dizendo: Paulo, passa a Macedônia e nos ajude. E Paulo entendeu então que Deus não estava querendo naquele momento fazer uma obra na Ásia Menor, e sim na Europa. Pois bem, então eles vão para Macedônia, passam ali pelas cidades que nós falamos aqui nos primeiros versículos. Deixa eu encontrar aqui. Eles passaram ali por Troade, Samotrácia e Neápolis e chegaram até Filipos. Filipos estava localizada nessa região da Macedônia, no norte da Grécia atual. Pois bem, nós entendemos aqui que o Espírito Santo queria abrir igrejas na Europa. A igreja de Filipos foi a porta para que o evangelho chegasse até a Europa. É muito importante nós tomarmos nota disso, porque ao final dessa série você vai ler a carta aos Filipenses de uma maneira diferente. Amém? O púlpito bereano não é só para nos arrepiar não, mas para trazer um crescimento na graça e no Espírito, amém? Após essa série você vai ler Filipenses e vai entender o que você está lendo. Pois bem, eles chegaram ali na Grécia, nessa região de Filipos. Era uma cidade estratégica na rota comercial, porque ligava o Oriente do Ocidente. É por isso que o texto diz que era uma colônia de Roma, porque Roma era o maior império da época. Ora, então aquela cidade ali era importante para Roma, porque ligava o Oriente ao Ocidente. Então Roma precisava estar ali, observando tudo que acontecia naquela cidade. Paulo, Silas, Timóteo e Lucas chegaram nessa cidade, e a Bíblia diz que no dia seguinte eles saem da cidade procurando um lugar para, o que diz o texto? Para orar. O Espírito Santo já tinha dado a direção: passa a Macedônia e nos ajude. Mas o que eles fizeram? Eles não ficaram parados esperando um anjo descer do céu e trazer uma nova visão. Eles não ficaram parados esperando uma confirmação. Eles não eram crentes pentecostal como nós, que por vezes vamos pregar a palavra: eu preciso que Deus me confirme se essa é a palavra mesmo. Eu preciso que Deus levante um profeta para saber se é isso mesmo. Não, o Espírito Santo já deu a direção. O que eles foram fazer? Orar. A Bíblia diz que eles saem da cidade e começam a caminhar à beira do rio para encontrar um lugar para oração. Ei, deixa eu te dizer algo sobre a rotina da oração. Você que entrou aqui nessa manhã dizendo: olha, na minha vida nada muda, eu vivo debaixo de uma rotina chata, uma rotina que me cansa e parece que nada acontece. Deixa eu te dizer algo: a rotina da oração muda a rotina da nossa vida. Não espere mais um profeta se levantar para falar para você a respeito do direcionamento de Deus e das promessas. Não espere Deus te dar mais um sinal. A rotina da oração muda a rotina da nossa vida. Onde há oração, as coisas acontecem. Onde há oração, Deus move o sobrenatural. Eu não preciso mais de visão, eu não preciso mais de profeta se levantar para me confirmar aquilo que Deus já me disse. Eu preciso me levantar para orar, porque as coisas vão acontecer. Quantos não se lembram de Pedro e João, a hora nona, a hora da oração, subiram ao templo na rotina da oração, às 15h, e a Bíblia diz que quando eles chegaram lá, havia um coxo que era colocado todos os dias à porta do templo pedindo esmola. Eles estavam na rotina da oração, mas a rotina da oração muda a rotina da nossa vida. Aquele dia era um dia inusitado, e o coxo pediu uma esmola, e Pedro diz: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda.
Talvez para eles fosse só mais um dia de oração, mas aquele dia inusitado de oração trouxe um milagre. Aquele homem que ficava à porta do templo, agora entra no templo saltando e glorificando, e as pessoas dando glória a Deus, porque a rotina da oração muda a rotina da nossa vida. Vira para o irmão que está do seu lado, diga para ele: a rotina da oração muda a rotina da nossa vida. E eles começam a andar à beira do rio. A Bíblia diz no versículo de número 13, onde eles esperavam encontrar um lugar para orar. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que ali haviam se reunido. Versículo de número 14, uma das que ouviam era a mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para entender a mensagem que eles pregavam. Nós temos aqui uma mulher da alta sociedade, uma mulher que vendia um tecido caro, chamado Lídia. A Bíblia diz que ela era temente a Deus, e aquela cidade ali não era uma cidade onde havia um templo, como lá em Efésios, que tinha um templo da deusa Diana, mas era uma cidade onde as pessoas procuravam a Deus. E quando Paulo e os seus companheiros chegaram ali, eles encontraram pessoas que estavam procurando um contato com Deus, mas que eram religiosos. Então, quando eles pregam a palavra de Deus, a Bíblia diz que o Senhor abriu o coração de Lídia para receber a mensagem do Evangelho. O Senhor abriu o coração dela para que ali a salvação de Jesus alcançasse aquela cidade. Nós, quando lemos esse texto, nós vamos observar algo muito importante, que quando o Evangelho do Senhor ele é pregado em uma cidade, em uma região, toda a religiosidade vai embora. Ela era temente a Deus, como muitas outras pessoas que nós conhecemos de outras religiões. Você deve conhecer católicos tementes a Deus, espíritas tementes a Deus, mas que por vezes não conhecem o caminho da salvação, e Deus conta com cada um de nós para pregar a palavra para essas pessoas, para que elas conheçam a verdade, porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade... As pessoas, elas pensam que elas estão no caminho da verdade, mas quando o Evangelho vem, ele entra, ele mostra que Jesus morreu na cruz, que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele vem, a mensagem de salvação alcança o coração das pessoas, e o Espírito Santo faz uma grande obra. Então Paulo prega para essa mulher chamada Lídia, e ela abre o coração para que ali uma igreja nascesse. Ei, eu acredito que nesses últimos dias Deus vai levantar cada um de nós para pregar o Evangelho, para que corações sejam abertos. Nós estamos aqui mais de 15 dias falando sobre o novo projeto do Bereana no Lar, onde nós queremos plantar Bereana no Lar em novos lugares, em novas regiões. E enquanto eu preparava essa palavra, o Espírito Santo me dizia: eu estou abrindo corações para que igrejas nasçam, eu estou abrindo corações para que mais lugares me conheçam como Senhor e Salvador. Ei, que nós possamos nessa manhã entender que Deus está abrindo uma porta através de corações abertos. Paulo chega em Filipos, e Deus não abriu somente o coração de Lídia, Deus abriu a porta daquela cidade para que uma igreja nascesse ali. A Bíblia diz que ela recebeu a palavra no seu coração, porque o Senhor abriu o seu coração. Quem abre o coração não somos nós, quem abre o coração é o Senhor. O que nós precisamos é apenas pregar o Evangelho. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. O Senhor abriu aquele coração porque Ele tinha uma grande obra naquela cidade, através da vida daquela mulher, através da família dela. O Evangelho chegou ali para ficar, através de um coração que foi aberto pelo Senhor. Deus pode fazer coisas inusitadas que nós não imaginamos. O que nós precisamos fazer é pregar o Evangelho. E eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor vai abrir corações daquelas pessoas que você tem pregado, que você tem falado do Evangelho. Jesus vai abrir os corações, e nós vamos ver, irmãos, que a salvação vai chegar, igrejas vão ser plantadas, e o nome do Senhor vai ser glorificado.
E a Bíblia diz no versículo de número 15: tendo sido batizada, bem como os da sua família, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram crente no Senhor, venham e ficam na minha casa. A igreja nasceu na casa de Lídia. A partir de hoje, quando você lê a carta aos Filipenses, você vai saber que aquela igreja nasceu na segunda viagem missionária, através de Lídia, que ouviu a palavra de Deus e abriu as portas da sua casa para que a igreja nascesse. Os irmãos sabem que essa igreja aqui, ela foi plantada através de uma porta de um lar que foi aberta? Nós tínhamos um Bereana no lar, aproximadamente 6 anos atrás, no Jardim Itapuã, na casa do Kevin. Hoje não está mais conosco, mas ele abriu a sua casa, e ali os irmãos começaram a pregar o Evangelho, começaram a falar de Jesus, começaram a ganhar almas, até que um dia nós escolhemos um lugar para que a igreja do Senhor fosse edificada aqui. Porque não é só sobre essas paredes, não é só sobre esses bancos, mas é sobre um grupo de pessoas reunidas em nome de Jesus. Onde existe um grupo de pessoas reunidas, ali há uma igreja, irmãos. Na casa da irmã Maria existe lá uma igreja. Lá no Bereana, no lar do Jardim Paineira, existe uma igreja. Nós iremos inaugurar nessa terça-feira agora, aqui no Itaim Paulista, e vai nascer uma igreja, porque quando o povo do Senhor se reúne no nome dEle, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. De uma coisa simples, inusitada, de um encontro casual, nasceu uma das igrejas a quem Paulo mais estimava. Mas o texto segue, dizendo que eles ficaram por ali. Lídia e a sua família foram batizadas, porque o Evangelho do Senhor, ele implica em transformação de vida. O Evangelho do Senhor implica em mudança de rota. Eles foram batizados, e a partir daquele momento eles podiam se assentar à mesa do Senhor Jesus. Nós estamos hoje aqui em um culto de Santa Ceia, reunidos como igreja, e esse é o culto mais importante da vida do cristão. Mais importante, irmão, do que qualquer campanha que nós possamos fazer no seu lar ou no meu lar. Mais importante do que qualquer conferência que a gente possa participar, está aqui a mesa do Senhor. E aqueles que têm um compromisso com Jesus, que foram batizados nas águas, que foram inseridos no corpo do Senhor, podem se assentar nessa mesa e desfrutar das bênçãos espirituais. Quantas pessoas hoje estão negligenciando esse momento aqui, e o próprio Senhor Jesus diz: aquele que não come do meu pão, aquele que não come da minha carne, e o pão que simboliza a sua carne, e aquele que não bebe do meu sangue, esse não tem parte comigo. Por isso esse é o culto mais importante da vida do cristão. Nós precisamos entender, irmão, que tudo que nós fazemos, quem somos, o nosso chamado, se Deus te chamou para cantar, se Deus te chamou para pregar, se Deus te chamou para interceder, qualquer que seja aquilo que Deus colocou sobre a sua vida, você precisa ter um tempo de mesa com o Senhor. Você precisa fazer parte da ceia do Senhor Jesus Cristo, porque aqueles que comem do pão e bebem do sangue do Senhor, têm parte com Ele. Quantas pessoas nós temos visto, irmãos, que têm feito a obra de Deus fora do direcionamento do Senhor, pessoas com chamado, pessoas com dom, pessoas com talento, pessoas com ministério, mas que estão fazendo a obra do Senhor sem nenhum tipo de sensibilidade e desobediência. E Deus não aceita sacrifício que é feito em desobediência. Imaginem se Paulo e Silas e os seus companheiros ficassem na Ásia. Não, eles precisaram ir para Macedônia. Mas tem muita gente hoje que Deus mandou para Macedônia e ainda está na Ásia, está fazendo a obra de Deus debaixo de desobediência, e Deus não aceita a adoração que é dada debaixo de desobediência. Irmãos, mais do que os nossos talentos e dons, o Senhor requer de nós obediência. Porque tem muita gente oferecendo sacrifício que não está subindo como cheiro suave às narinas do Senhor, pelo simples fato de não serem obedientes. Porque sacrificar, todo mundo sacrifica. Porque cultuar, todo mundo cultua. Mas a grande questão é, como que isso está subindo diante das narinas do Senhor? Quantos se lembram de Saul?
Saul desobedeceu a Deus, e quando ele chega no território de Israel, qual foi a primeira coisa que ele quis fazer? Ele quis sacrificar, ele quis cultuar ao Senhor, e o profeta diz o que para ele? Olha, obedecer é melhor do que sacrificar, obedecer é melhor do que oferecer gordura de carneiro. Ele usa exatamente essa expressão, obedecer é melhor do que oferecer gordura de carneiro. Por que gordura? Quem aqui gosta de churrasco? Quem sabe fazer churrasco aqui da glória a Deus? O Taleco sabe do que eu estou falando. O cheiro do churrasco fica mais gostoso, presta atenção, o cheiro do churrasco fica mais apurado quando a gordura cai na brasa. Às vezes eu passo lá no meu prédio, tem um povo chique que mora lá na cobertura, e às vezes vem aquele cheirinho de churrasco, sabe o que é? É a gordura caindo na brasa. Então muita gente está cultuando, muita gente está fazendo a obra de Deus, muita gente está sacrificando, muita gente está tocando, muita gente está pregando, mas como é que esse cheiro está subindo às narinas de Deus? É por isso que no Antigo Testamento a Bíblia diz que Deus, ele sente o cheiro da nossa adoração, e sabe o que o profeta Samuel está falando para Saul? Não adianta oferecer gordura a Deus em desobediência, porque ele não aceita. Lídia e sua família foram batizados, porque a conversão implica em mudança de vida. Que Deus nos coloque, irmãos, debaixo de uma unção de obediência nesses últimos dias, porque é melhor do que qualquer coisa. Você pode estar começando seu ministério, você pode estar começando a sua liderança, mas é melhor começar pequeno em obediência, porque agrada a Deus. É melhor você fazer parte de algo que é insignificante, pequeno, mas que está em obediência, que agrada a Deus, porque aí então Ele vai ouvir do céu e derramar o seu Espírito sobre nós. O Evangelho é introduzido através da casa de Lídia, e a igreja nasceu ali. Vamos adiante. Mas a Bíblia diz que eles começam a andar pela cidade e pregar o Evangelho, versículo de número 16, e aconteceu que indo nós à oração. Meu Deus, aqueles homens eram homens de oração. Homens de oração. A oração não era uma opção para eles, a oração fazia parte do DNA deles, irmãos. A oração fazia parte do DNA deles. É por isso que nós víamos cura, sinais, prodígios e maravilha, porque eles não negociavam um tempo de oração. Eles não negociavam algo que Jesus havia ensinado para eles, e hoje nós estamos negociando a oração, irmãos. Negociando a oração porque tem louça para lavar, negociando a oração porque eu estou cansado demais e eu trabalho, Deus sabe que eu preciso colocar o pão na minha mesa. A Bíblia diz que os gentios procuram isso, mas quando nós buscamos em primeiro lugar o reino e a sua justiça, nada nos fará falta. Nada nos fará falta. Então, irmão, não negocie o seu tempo de oração. E a Bíblia diz que nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, olha aí Lucas falando na primeira pessoa, esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Isso ela fez por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Os homens estavam ali fazendo a obra de Deus, e tinha uma mulher ali possuída por um espírito, como nós lemos, e todos os dias elogiando Paulo e Silas, João e Timóteo. E aquilo ali começou a incomodar ele, porque não era algo que vinha do Senhor, mas era um elogio que vinha de Satanás. Ei, deixa eu te dizer algo, tome cuidado com os elogios que você tem recebido. Tome cuidado com as palavras que muitas vezes podem inflar o seu ego, porque diante de Deus, irmãos, nós não somos nada, nós não temos nada. A Bíblia diz que nós somos apenas um vaso de barro que carrega dentro de si o poder de Deus, e a excelência é dele. Então, quando Deus te usar para fazer seja lá o que for, dê toda a glória àquele que é digno de receber toda a honra. Você pode pregar bem, o fogo cair, você pode orar bem e as pessoas sentirem a unção do Espírito Santo, você pode ser excelente naquilo que você fizer, mas tome cuidado com os elogios, porque os elogios podem inflar o nosso ego,
e nós podemos então sair da direção de Deus. A Bíblia diz que aquela menina era possuída por um espírito. Aquele elogio estava incomodando Paulo, e Paulo teve uma sensibilidade no espírito e olhou para ela, dizendo: eu te repreendo agora, em nome de Jesus. E nós vemos que quando o evangelho chega na cidade de Filipe, primeiro ele traz salvação e depois ele traz libertação. O evangelho de Jesus traz salvação, transformação e libertação. Quando o evangelho chega na nossa vida, ele traz liberdade. Quando o evangelho chega no nosso casamento, ele traz liberdade. Quando o evangelho chega na cidade, ele traz liberdade. E nós estamos aqui como igreja, irmãos, não apenas para nos reunirmos aos domingos e às quintas-feiras, mas para declararmos lá fora que existe um nome que liberta, que existe um nome que resgata, que existe um nome que salva e que quebra todas as correntes. Nós cantamos aqui nessa manhã: em teu nome, Senhor, o inferno treme, em teu nome, Senhor, os coxos andam, em teu nome, Senhor, os surdos ouvem, em teu nome, Senhor, as pessoas são libertas. Eu não sei como você entrou aqui nessa manhã, talvez aprisionado em um sentimento, talvez aprisionado por um espírito maligno, eu não sei, mas em nome de Jesus seja liberto, porque a Bíblia diz que o evangelho nos liberta. Jesus chegou naquela cidade através de Paulo e Silas, porque ele tinha uma grande obra na vida daquela jovem. Quantas pessoas que nós conhecemos, irmãos, que estão em prisões. Nem todo mundo precisa de dinheiro, nem todo mundo precisa resolver problema no casamento, mas tem gente que tem problema de ordem espiritual. E hoje eu estou aqui porque um dia minha família precisou de libertação. Minha família não precisava de dinheiro, minha família não precisava de novos amigos, minha família não precisava de nada disso, mas minha família precisava de libertação, porque minha mãe estava possuída por uma legião de demônios. E um dia alguém com a sensibilidade do Espírito Santo bateu na minha porta e disse: alguma coisa está errado aí. E meu pai disse assim: a minha esposa está ficando louca. E o pastor falou: não, ela precisa de libertação. E o nome de Jesus libertou a minha mãe de uma legião de demônios. Porque o evangelho liberta, irmão. O evangelho liberta da depressão. O evangelho liberta da síndrome do pânico. O evangelho liberta dos ciúmes. O evangelho liberta do egoísmo. O evangelho liberta de todas as coisas que nos prendem. Receba nessa manhã liberdade, em nome de Jesus. O nome dele é poderoso, as fortalezas caem. O nome dele é poderoso, ele tira toda a tristeza e coloca em nós alegria. Ele tira toda a amargura e coloca em nós a felicidade. O evangelho de Jesus tem poder para nos libertar. Se você precisa, irmão, de libertação, essa é uma manhã de libertação. A Bíblia diz que aquela jovem possuída foi liberta. E os senhores daquela cidade ficaram nervosos, porque eles ganhavam dinheiro. Eles ganhavam dinheiro através da adivinhação daquela jovem. Quando o espírito foi embora, versículo de número 19: vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça e à presença dos magistrados. Versículo 20: apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. Versículo 23: e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Eles estavam ali através da direção do Espírito Santo. Nem sempre Jesus vai dar uma missão fácil para nós. Nem sempre a vontade de Deus vai nos submeter àquilo que nós temos ouvido ser pregado nesses últimos dias, que Deus vai te colocar por cabeça e não por cauda, que você é mais do que vencedor. Às vezes fazer a vontade de Deus é ser submetido a dores, a perseguições,
a traições. Eles estavam ali debaixo da orientação do Espírito Santo, e agora eles estavam sendo maltratados porque alguém foi liberto. Eles estavam sendo maltratados porque uma menina foi liberta, e ao invés daquela cidade olhar para a grande obra que Deus havia feito na vida da menina, eles olharam para... Tem tanta gente olhando mais para aquilo que é material do que para aquilo que é espiritual. Que o Senhor nos dê sensibilidade, irmãos, de olharmos que às vezes é melhor perder no natural, mas ganhar no espiritual. Porque a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro, irmãos. Mas às vezes, para não perder o negócio, é melhor deixar quieto, pregar a verdade. Às vezes, para ter a conveniência das pessoas, é melhor deixar um pouquinho de lado a verdade. Mas uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Deus impediu, ouça isso, Deus impediu o evangelho de ser pregado na Ásia Menor, por causa da Lídia, por causa da menina e por causa do carcereiro que nós vamos falar. Por causa de 3 pessoas, Deus decidiu levá-los para lá, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Nós fomos algum tempo atrás pregar no aniversário da nossa igreja, ali, fica perto da Avenida Sabará, a Beirana Interlagos. Foi eu, a Vilma. Na ocasião nós tínhamos convidado o Demi e a Rebeca para irem conosco. O Jefferson estava também, o Jefferson e a Débora. Eles estavam conosco porque eles fizeram o louvor. E naquele dia eu preguei no aniversário da igreja, e ao final do culto o Espírito Santo me disse assim: faça o apelo, mas de uma forma diferente, porque existe uma pessoa aqui, que se sair do culto do jeito que está, o diabo vai ceifar a vida dela. E eu pensei, eu falei, meu Deus, mas é um culto de festa, a gente vai fazer apelo para a libertação? O Espírito Santo falou para mim, faça o que eu estou te mandando. E eu fiz. Eu falei, pastor Oscar, me dê licença, o Espírito Santo está me dizendo que tem uma pessoa aqui, que está vivendo em grande angústia, e que se sair daqui sem receber essa oração, o diabo vai ceifar a vida dela. Eu quero que você venha aqui à frente. De repente uma menina saiu do fundo da igreja, veio correndo e se prostrou em frente ao púlpito. Eu falei, nós vamos orar por essa jovem. Quando eu coloquei as mãos nela, irmãos, o demônio manifestou, e começou a gritar, e foi aquela loucura. E nós começamos a interceder, dizendo, olha Satanás, a vida dela pertence ao Senhor Jesus, saia daí agora. E a menina foi liberta. Foi liberta. Quando nós terminamos o culto, nós fomos para a Salinha Verde, tomar um café com o pessoal da Beirana Interlagos. E a pastora Sônia me disse, pastor, aqui na igreja nós temos muitas pessoas que trabalham com buffet, com decoração, e o senhor acredita que a gente não conseguia pendurar um prego na parede, que nada dava certo? E eu saí dali com aquilo na cabeça. Eu falei, por quê? E o Espírito Santo falou para mim, por causa da menina. Eu falei, mas tem tanta gente lá fora, nas mãos de Satanás, tem tanta gente lá fora fazendo a vontade do diabo. E o Espírito Santo falou para mim, pois é, porque o reino das trevas sabe mais o valor de uma alma do que vocês. Deus move os céus e a terra para libertar uma alma. Deus muda situações. Deus pode mudar a diretoria de uma empresa por causa de uma alma. Deus pode mudar a economia de um país por causa de uma alma. Deus pode mudar a realidade de uma igreja por causa de uma alma. Deus pode mudar a realidade da sua casa por causa de uma alma. Deus pode mudar a realidade dessa cidade por causa de uma alma. Ei, o Senhor está nos dizendo nesta manhã que Ele deseja nos usar, porque as almas são preciosas e Ele quer entrar com libertação. Eu não sei como você entrou aqui nessa manhã, mas tem pessoas precisando de libertação. Receba aí em nome de Jesus libertação para a glória de Deus. Ah, pastor, mas as coisas vão mudar. Ei, deixa que Ele cuide de tudo. Ele é Deus, Ele é Senhor. Não vai faltar nada para você, não vai faltar nada para sua família, não vai faltar a comida na sua mesa. Deixa Ele ser Deus e consumar a obra dEle na sua vida. Oh, andaralabaxê, daralabax. Uma alma, aquela menina precisava ser liberta, é por isso que eles estavam ali, mas eles foram presos. A Bíblia diz que eles foram presos e colocaram um carcereiro para guardar Paulo e Silas.
Mas em nenhum momento nós observamos Paulo e Silas murmurando, maltratados, machucados. Se fosse eu ia dizer: pai, o Senhor me mandou aqui para quê? Para sofrer? Como eu já me indaguei. O Senhor me trouxe aqui para perder? Mas eles trocaram o questionamento e a murmuração pelo louvor a Deus. Paulo e Silas, machucados, maltratados, começaram a cantar ao Senhor. Será que no dia da aflição existe um cântico de louvor nos seus lábios? Será que no dia da aflição você pode dar glória àquele que é digno de ser louvado para todo sempre? Que no tempo da aflição nós possamos adorar a Deus com tudo que nós temos e nós somos. O tempo da aflição não é para te afastar dos caminhos do Senhor, não é para te tirar da igreja não, mas é para que você experimente o sobrenatural de Deus. Aleluia. E o texto segue dizendo que eles foram açoitados, mas perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam. Diga assim comigo: oravam e cantavam hinos, e os presos os escutavam. As pessoas estão ouvindo a sua adoração no dia da angústia. As pessoas estão observando a sua vida no dia do seu lamento. E o que elas estão ouvindo? Murmuração ou louvor a Deus? Que nós possamos orar e cantar, cantar e orar no dia da adversidade. E a Bíblia diz que de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E o carcereiro acordou, vendo abertas as portas da prisão, quis tirar a sua própria vida, porque se aqueles prisioneiros fugissem, ele teria que pagar com a sua própria vida. Ele pegou a espada, ele já ia se matar. Paulo diz: ei, não faça isso não. Por que você vai tirar a sua própria vida? Parafraseando, sendo que isso aqui é obra de Deus. E ele faz uma pergunta: o que eu devo fazer? Paulo diz: creia no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua. O que eu devo fazer, pastor Felipe, quando não há mais saída? Oh, xedaralabaxi. O que eu devo fazer, pastor, quando eu não vejo mais solução? Creia no Senhor Jesus, e você e a sua casa estarão guardados no dia da adversidade. Que amor é esse, Jesus? Que amor é esse, meu Senhor? Que no dia da adversidade, que no dia do desespero, existe uma palavra de salvação para mim e para minha casa. Irmãos que entraram aqui em grande aflição nessa manhã, e a palavra de Jesus para você é só: pastor, é só isso? Creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Não se desespere, existe uma palavra de salvação para você. Certamente aquele homem e a sua família foram alcançados. E o evangelho em Filipe se encerra, na cidade de Filipe se encerra, em que Paulo e Silas vão para a casa de Lídia, porque a igreja começou na casa de... Nós precisamos voltar para a casa do Pai, nós precisamos estar em casa. Essa é uma manhã, irmão, de nós estarmos em casa. Não troque isso por nada. Não troque isso por nada. A sua igreja local, os seus irmãos, os seus pastores, os seus líderes, a comunhão, a ceia, esteja dentro de casa, e Deus vai abençoar a sua vida. O milagre que você tanto busca, a resposta que você tanto precisa está em casa. Quantos pastores perdidos fora de casa? Quantos missionários perdidos fora de casa? Quantos músicos perdidos fora de casa? Porque estão debaixo de uma desobediência e fora de uma visão de Deus. A visão do Senhor nos mostra que nós precisamos
ter uma igreja local, que nós precisamos ter uma família, que nós precisamos ter os nossos pastores, que nós precisamos nos assentar à mesa, e as bênçãos de Deus correrão atrás de nós. Eu não preciso correr atrás de bênção, eu não preciso de campanha de 7 dias, eu não preciso forçar a promessa que Deus fez para mim, eu preciso estar em casa, sendo obediente, e Deus vai fazer tudo aquilo que eu preciso. Foi assim que nasceu a igreja de Filipos, através de uma grande obra de obediência, em que estavam Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Ali, Deus abriu o coração de Lídia e a igreja foi plantada na casa dela. Ali, Deus libertou uma alma possuída por demônios, e ali Deus salvou o carcereiro e a sua família. Quando o evangelho chega, irmãos, coisas sobrenaturais acontecem, e eu quero liberar uma palavra aqui em nome de Jesus. Nós estamos na semana em que novos bereanas nos lares serão plantados, não somente aqui na cidade de Itaquaquecetuba, mas em Osasco, mas na cidade de Arujá, mas no interior, em todas as cidades onde as nossas igrejas estão plantadas, porque ali o Senhor vai abrir corações, ali Jesus vai libertar almas possuídas, e ali o Senhor vai salvar famílias de pessoas desesperadas, e Ele conta comigo, Ele conta com você. Ei, abra o seu coração, participe da visão do Senhor, faça aquilo que Ele tem te mostrado, e você verá a glória de Deus para todo sempre, em nome de Jesus. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.